Sim, galera! Bora lá então para mais um vídeo do canal. Vamos juntos à aprovação ativa. Não deixe de deixar o like e inscreva-se no canal. Brasil redemocratizado. José Sarney. Plano Verão, crise final, Constituinte e Constituição de 1988. Se você chegou até aqui nos estudos, saiba de uma coisa. Você já está fazendo o que a maioria nunca teve coragem de fazer: estudar a história do Brasil de verdade, com profundidade, entendendo os processos, as crises, os erros e os acertos que moldaram o país que hoje você quer servir como servidor público. O Brasil redemocratizado sob o governo de José Sarney em sua fase final, marcada por planos econômicos desesperados, hiperinflação histórica e, ao mesmo tempo, pelo nascimento da Constituição mais democrática que este país já teve. Na última etapa do governo Sarney, o Brasil já não vivia apenas uma crise econômica comum. O país estava mergulhado em um verdadeiro colapso estrutural. Depois do fracasso do Plano Cruzado, do Plano Cruzado II e do Plano Bresser, a população já não acreditava em soluções mágicas. A inflação não apenas subia, ela corroía salários, destruía a previsibilidade e tornava impossível qualquer planejamento de vida. É nesse contexto que surge o chamado Plano Verão, em 1989, apresentado como uma última tentativa de reorganizar a economia antes do fim do mandato presidencial. A promessa era ousada: reduzir a intervenção estatal, reorganizar a moeda e conter a inflação, aproximando o Brasil de uma lógica neoliberal que ganhava força no mundo naquele momento. O Plano Verão trouxe uma nova mudança monetária, substituindo o cruzado pelo cruzado novo, numa tentativa simbólica de apagar o passado inflacionário, retirando mais 3 zeros da moeda. Aquilo que antes era 1.000 cruzados passou a valer 1 cruzado novo. No papel, a proposta parecia racional, mas, na prática, o problema não era apenas o nome da moeda, e sim a completa perda de credibilidade do Estado brasileiro. Congelaram-se preços, salários e o câmbio mais uma vez, mas agora a população e o mercado já haviam aprendido com os erros anteriores. Empresários passaram a reajustar preços preventivamente, trabalhadores viam seu poder de compra desaparecer em questão de semanas e o país caminhava rapidamente para um cenário de hiperinflação sem controle. Os números do final do governo Sarney são históricos e assustadores. Em 1988, a inflação anual ultrapassou 900%. Em 1989, atingiu o patamar de 1.764%, um recorde absoluto na história do Brasil. Isso significa que o dinheiro perdia valor quase diariamente. Receber o salário no início do mês não garantia comida no final. Essa realidade ajuda a explicar por que o governo Sarney é tão criticado do ponto de vista econômico. Independentemente do plano adotado, sempre havia um breve alívio inicial, seguido de um colapso ainda maior. O Estado já não conseguia controlar expectativas, preços ou investimentos. O Brasil tornava-se um país pouco confiável internacionalmente, inclusive após declarar moratória técnica, ou seja, a incapacidade de honrar sua dívida externa. Mas é justamente aqui que muitos candidatos erram na prova, ao enxergar esse período apenas como um fracasso, porque politicamente e institucionalmente algo extraordinário estava acontecendo ao mesmo tempo. Em fevereiro de 1987, enquanto o país enfrentava inflação, crise fiscal e instabilidade, o Congresso Nacional foi transformado em Assembleia Nacional Constituinte. Pela primeira vez na história brasileira, a população participou ativamente da elaboração da Constituição. Não foi um processo fechado entre políticos. Foram aceitas emendas populares com milhões de assinaturas, campanhas nacionais, sindicatos, associações civis, movimentos sociais, trabalhadores, mulheres, jovens, minorias e ambientalistas pressionando diretamente os constituintes. Ao final do processo, mais de 12 milhões de assinaturas haviam sido reunidas em 122 emendas populares. Isso desmonta uma armadilha clássica de prova, a ideia de que apenas os constituintes moldaram a Constituição de 1988. Na verdade, a chamada Constituição Cidadã nasce da pressão direta da sociedade em um momento em que o povo brasileiro, depois de décadas de autoritarismo, exigia garantias reais. O Congresso se transformou no centro da vida pública nacional durante quase 2 anos, e a política deixou de ser um assunto distante para se tornar parte do cotidiano das pessoas. Promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição Federal marcou definitivamente a transição entre ditadura e democracia.
Ela reafirmou o presidencialismo, a separação dos três poderes, o voto obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, idosos e analfabetos. Garantiu direitos trabalhistas, liberdade sindical, direito de greve, criminalizou o racismo e a tortura, assegurou direitos às comunidades indígenas e consolidou o Estado como agente regulador da economia. Também fortaleceu o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, criando freios reais ao Poder Executivo, algo inexistente durante o regime militar. É importante compreender que essa Constituição não surgiu para resolver imediatamente a crise econômica, e essa é outra pegadinha de banca. A Constituição foi promulgada em meio à crise, não depois dela. Seu objetivo era estrutural: impedir retrocessos autoritários, ampliar direitos e criar bases democráticas sólidas para o futuro. Por isso, ela é extensa, detalhada e muitas vezes criticada por sua complexidade. Mas é justamente essa complexidade que reflete o momento histórico, um país tentando corrigir décadas de exclusão política e social. O governo Sarney chega ao fim politicamente desgastado, com o surgimento de novos partidos, como o PSDB, dissidente do PMDB, e com uma oposição fortalecida. Ainda assim, Sarney cumpre um papel central na transição democrática, conduzindo o país até as primeiras eleições presidenciais diretas após o regime militar. Em 1989, o Brasil finalmente escolhe seu presidente pelo voto popular, em uma disputa histórica que culmina na vitória de Fernando Collor de Mello sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Inicia-se ali uma nova fase da história brasileira que você, como concurseiro, precisa entender não apenas como conteúdo, mas como processo. Estudar esse período é compreender que a democracia brasileira não nasceu pronta, nem foi concedida. Ela foi construída em meio a crises, erros, inflação, conflitos e participação popular intensa. E quando você domina esse conteúdo, você não está apenas estudando para uma prova. Você está entendendo o país que você quer servir, o Estado que você quer integrar e a história que explica por que o serviço público existe como existe hoje. É assim que se estuda a história para concurso. É assim que se constrói a aprovação.